E como prometido, eu trouxe para vocês mais um relato bombástico de mais uma franqueada Cacau Show que infelizmente também perdeu tudo e está cheia de dívidas por conta dessa marca. Eu vou trazer aqui para vocês o depoimento da Naira. A gente já é do ramo de comércio, pensei que seria mais uma experiência. Então a gente não era inexperiente no comércio, né? E quando começou, logo depois veio a pandemia, e a gente passou por um cenário de exceção. Então a gente não teve, eu e meu esposo, a gente não teve assim a perspicácia de entender que algumas coisas já eram cultura e não, como eu posso dizer assim, uma exceção. Com o final do período de exceção da pandemia, que os problemas ficaram mais evidentes. E quanto mais eu questionava, eu falava, isso não está certo. Essa cobrança aqui, ela impacta na minha rentabilidade, e a rentabilidade prometida da marca é outra. E as contas não batiam, a gente abria chamados e às vezes ficava no ar, ficava, né, sem resposta, ou com respostas vazias. Foi quando eu comecei a ter problemas, comecei a receber assim, respostas cada vez mais ríspidas, ameaças de não renovação de contrato, o que culminou para tudo uma sequência de fatos que foi levando a loja à insolvência, inclusive, porque eles te dão uma perspectiva de ganho de margem bruta e você faz as contas dentro daquela margem bruta, né? E essa margem bruta não se mantém, porque ele te manda uma nota fiscal de produto, uma nota fiscal de royalties, que não é de produto, é uma nota de serviço, que faz parte do produto, 50% do valor do produto. Depois ele te manda uma nota de mídia, que é das empresas da Cacau Show, referente ao produto, uma nota de marketing, referente ao produto, uma nota de publicidade, que é um pedacinho de cada produto ali, falando para você que não é produto, é publicidade e marketing. Então, virou assim que você percebe que o negócio não é sobre chocolate, é sobre vender. Nossa, eles inventam um monte de taxa, né, gente? Nossa. É taxa da alta do cacau, é a taxa da mídia, é a taxa da televisão, que eu acho que já deveria ser a taxa da mídia, né? É taxa de embalagem. Acreditem, tem que pagar a embalagem separadamente também. Se você for fazer uma mudança, e não é se você for fazer uma mudança na loja, no visual da loja. Quando a marca fala que agora vai padronizar, vai mudar tudo, você é obrigado, não só na Cacau Show, tá? Isso em qualquer franquia. Você é obrigado a padronizar, mudar todos os seus móveis. Só que a diferença aqui na Cacau Show, pelo que os vídeos que as pessoas estão postando, é assim, não é simplesmente você vai lá e vai fazer a mudança de acordo com o profissional que você quiser. Não, você além de tudo é obrigado a fazer com a marcenaria que é indicada por eles. Indicada não, é venda casada mesmo. Isso daí caracteriza venda casada. Além de você obrigar a pessoa a fazer a mudança para a caracterização da marca, que todas as lojas vão mudar, você é obrigado a fazer com a marceneiro deles, pedreiro deles, sabe? É tudo junto. É um ecossistema onde só eles ganham, entende? E é por isso que se torna cada vez mais complicado a franquia no Brasil. E quando foi em 2024, logo depois da Páscoa, para mim foi a gota d'água e foi para muitos franqueados. E eles mandaram uma taxa, denominada taxa do cacau. Então, depois da venda da campanha, eles fizeram um boleto avulso, que no meu caso foi da ordem de R$ 40.000, que é praticamente mais que o lucro que eu teria. Colocaram lá esse boleto e falaram assim, ó, a commodity, a amêndoa do cacau, variou na bolsa lá em Nova York, e assim, a gente tem que refazer nossos custos aqui, só que a gente não pode passar isso para o cliente, né, porque a gente já fez material de mídia, de marketing, então é o franqueado que vai pagar. E isso inviabilizou muitas lojas, Gabriela. E Naira, esse aviso foi sem qualquer, essa cobrança foi sem qualquer aviso prévio? Essa cobrança, como todas as outras, ela vem como um comunicado na extranet. Então você assinou uma COF, assinou um contrato, e no meio do jogo vem um comunicado na extranet, e quando você questiona, eles falam assim, tá lá na COF, que todas as taxas que a gente criar, você vai pagar. E Naira, essa realidade é muito diferente do que é prometido, né? Nos eventos, nos encontros virtuais, em tudo que é dito, é tudo muito diferente, não é? É completamente dissonante, até para quem não é franqueado, quando acontece da loja ficar desabastecida, quando acontece problemas, não só de abastecimento, mas quando acontece qualquer outra coisa, eu moro numa cidade pequena, a culpa é sempre do franqueado, porque a marca é muito boa, então ninguém discute. E realmente, ninguém discute porque é um poder econômico infinitamente maior do que uma franqueada do interior que tem uma loja só. Só que ninguém conta que toda a cadeia de exploração em volta disso traz prejuízo para muitos, para milhares de franqueados. Então, ao buscar ajuda, né? Oi, desculpa, Naira. Então, é isso, né? A conversa ficava muito nisso do esforço, da dedicação, da capacidade de qualquer um. E diante das dificuldades do dia a dia, a resposta era taxas e e-mails que não abriam, né, espaço para nenhum tipo de diálogo. Era mais ou menos isso? Era por aí? Sim, e é totalmente dissonante, porque quando você vai até lá nos treinamentos, quando você entra,
É criada toda uma atmosfera de encantamento. É um som alto, é um corredor com 500 funcionários batendo palma, é uma escola de samba, e você entra naquilo e fala assim, nossa, que pessoal motivado. Porque a gente chega novo num lugar e entende que aquilo é a cultura. E daí você começa a ver que os discursos não batem, assim, conforme você vai questionando o funcionário quase te pede desculpa, fala assim, eu não posso fazer nada, infelizmente é isso. E foi ficando doentio, porque mesmo com a minha experiência, eu tentava, falava, gente, a conta não fecha, eu não consigo fechar as contas dessa loja, eu trabalho no balcão, eu viro turno, o que está acontecendo? E eu adoeci mesmo, e foi quando eu tentei colocar a loja à venda que a coisa piorou. Piorou muito, porque quando você questiona, a retaliação vem, sabe, de uma forma muito ardilosa, eu diria, porque ela não vem diretamente. Ela vem assim, imagina se eu não tivesse outros negócios, se eu tivesse só a loja da Cacau como fonte de renda única. Eles chegam para você num dia e falam assim, seu contrato não vai ser renovado. E você tem 1 milhão de cláusulas lá nessa COF que fala que você não pode abrir nada naquele lugar, mesmo se o prédio for seu, durante 5 anos, que você não pode falar nada, que tudo é proibido. Então, não pode se associar. Eu nunca vi isso, porque essa COF foi sendo alterada várias vezes. Por exemplo, eu fiquei 6 anos na rede, eu devo ter assinado umas 3, porque eles iam alterando a COF e obrigando os franqueados a assinarem novas versões de contrato. E, pois é, Naira, a gente, depois, né, da publicação da matéria, muita gente questiona assim, mas não é só sair? Eu queria te perguntar, é só sair? É fácil esse processo? Pois é, eu também achava que era fácil. Quando o meu gerente regional, quando eu questionei a taxa do cacau, que eu falei assim, eu não vou pagar, porque isso é tão absurdo, Gabriela, é como se eu comprasse um carro hoje, para entender a dinâmica. Você foi e comprou um carro hoje na concessionária, saiu com ele, te deram nota fiscal. Mês que vem, alguém te manda uma carta e fala assim, olha, subiu muito o valor do aço, da borracha, então tô te mandando mais esse boleto aqui de 40 mil para você pagar. Olha o tamanho, não é absurdo? É absurdo eu te falar. Eu tive até vergonha de explicar isso para algumas pessoas e a pessoa fala, não, isso está errado. Porque é meio inacreditável. Está no campo do inacreditável esse tipo de cobrança. Então, quando eu tentei sair, que foi quando o meu gerente regional me visitou, com o consultor, falou assim, seu contrato não será renovado. Eu falei, qual o motivo? Ele falou assim, você não é mais interessante para a empresa, para a franqueadora. Eu falei, tudo bem, meu contrato vence em outubro, quais as opções? Eu posso fechar a loja hoje? Não. Eu falei, eu não posso fechar a loja, não. Você vai pôr a sua loja em repasse para outro franqueado. Você não tem autorização da marca para fechar a loja. É aí que entra a algema, entendeu? O contratual. Porque daí eles te tiram daquela situação. Você é dono, mas não é. E ao mesmo tempo você está ali de mãos atadas, tendo que manter uma loja. No meu caso, eu parei de receber produto. Eu fiquei sem receber produto por 1 ano, pagando aluguel, funcionário, energia elétrica, e com a loja esvaziando, as pessoas na cidade comentando, falando, nossa, mas ela faliu? Essa loja está falida? O que aconteceu? Eu falava, não, ela está em repasse. Só que esse repasse não finalizava, porque é tudo moroso, eles não têm interesse em repassar a sua loja. Eles só têm interesse em receber a taxa de franquia do novo franqueado. Mas eles têm interesse em vender uma nova loja, porque eles vendem tudo. E daí, o móvel, quem faz, é um homologado. E esse homologado paga um rebate para a franqueadora. Então, eles ganham em todos os lados e você fica amarrado. E você que tenta cumprir o contrato, fica completamente vendido. Eu estou há 1 ano, Gabriela, para resumir, eu estou há 1 ano tentando repassar essa loja. E semana passada eu tive que entrar com uma notificação e com uma tutela para que o pré-contrato que a própria Cacau Show fez entre nós, vendedores, eu e meu esposo, com os proponentes compradores, fosse realmente efetivado. Porque agora chegou num ponto, por conta do livro e da gente ter colocado isso na internet, até como forma de eu me curar, porque eu fiquei depressiva, sabe? Foi um processo muito duro, porque a gente começa, é um gaslighting corporativo, eles começam a falar que você que não deu conta, a culpa é sua, você errou, mas não te mostram onde você errou também. É muito complicado. E quando eu tentei colocar isso em perspectiva, eu falei, não, eu não errei. Por que o meu outro negócio dá certo há 10 anos e esse aqui, que também é comércio, não dá? Foi onde eu comecei a fazer as auditorias. E, Naira, você comentou aí de outra questão que é muito falada por franqueados, que é isso de receber pouco produto, ou de receber um produto que não sai muito, ou produto ali que não tem a ver com a clientela. Acontece mesmo? Acontece bastante, e principalmente com franqueados novos. Depois que a gente montou a associação em 2024, logo depois dessa cobrança da taxa do cacau, a associação começou a receber diversos relatos, sabe, Gabriela, de franqueados, assim, esmagados. A pessoa acabou de abrir a loja, está toda feliz, recebe produto com prazo de validade com menos de 30 dias, recebe 10 caixas do mesmo produto que é de baixo giro e não recebe aquele produto que é o mais desejado. E quem vai na loja nunca pensa que é centralizado esse problema, sempre pensa que o problema é daquela loja e personifica no franqueado ou no atendente o problema, entendeu?
A gente tem essa dinâmica bem... e ela não é restrita a uma região, por exemplo. É uma empresa que atende o Brasil inteiro, então poderíamos falar assim, esse problema é pontual no norte ou no extremo sul? Não. Esse problema acontece até na Grande São Paulo, que está do lado da página. E, Nária, para contar um pouquinho da sua história, né? Você vinha sofrendo com essa realidade, muito por conta das retaliações, criou um pseudônimo, né? Escreveu um livro sobre isso. Desde agora com a primeira matéria, desde que você cresceu o perfil, como é que tem sido a recepção, assim, de outros franqueados, de outros empresários? Como as pessoas têm reagido a tudo isso? Olha, tem bastante diversidade aí, né? Tem muitos franqueados que, a grande maioria, eu digo assim, eu fiz até uma média, né? Eu gosto muito de número, eu fiz uma média, uns 78% a 80% ali, eles se identificam, eles validam, e eles falam, nossa, eu estou passando extremamente por essa situação, ou atravessei isso há pouco tempo, ou perdi tudo, ou perdi a saúde, perdi minha casa, porque eles exigem também uma garantia fiduciária para te fornecer o chocolate, então você tem que dar uma garantia, seja um depósito, seja uma hipoteca de um bem, uma penhora de uma casa, que é o meu caso, eu tenho um imóvel hipotecado lá, um imóvel de aluguel, que não é minha casa, justamente para ter esse limite de crédito. Então são muitas amarras, e as pessoas ficam sempre assim, perguntando, como você fez para sair? Eu falo, gente, não saí ainda, não consegui o meu distrato, estou tentando fazer isso, porque eles tentam te colocar todas essas taxas juntas, então tenho esses franqueados que estão sentindo, e realmente a gente abriu uma tampa, assim, eu falei para o presidente da associação, falei, parece que a gente abriu uma porta que não para de... É uma micareta de ex-franqueado, ou franqueados também. E eles têm muito medo da retaliação, então poucos querem falar, por conta desse medo de retaliação, que é uma cultura imposta. Hoje, por exemplo, veio uma mensagem bem categórica, né, do CEO da marca, falando que quem não está feliz, sai. Eu queria sair, eu estou tentando sair faz um ano e não consigo, então alguma coisa aí também não está certa, né? E temos os outros 20%, que são quem? Pessoas que também não estão 100% felizes. A última Páscoa foi um fiasco, nós não tivemos lucratividade nenhuma, foi promoção desde o primeiro dia da semana de Páscoa, porque eles dimensionaram mal a campanha, fizeram inclusões enormes de produto e a economia não está aquecida a esse ponto, né? E não só isso, tem os franqueados que têm medo dessa situação vir à tona na mídia e eles não conseguirem repassar as lojas deles, ou o cliente não quiser ir mais nas lojas deles comprar o chocolate. E, na verdade, quando a gente começou esse trabalho da associação e do livro e do perfil no Instagram, foi justamente para a gente conseguir equalizar essa situação. Os franqueados querem trabalhar, os franqueados são pessoas que estão ali, às vezes, com a economia da vida inteira, acreditando na ideia. Então, eles querem que melhore, eles querem trabalhar. O problema é que não dá para trabalhar de graça, às vezes até no vermelho, né? Sem conseguir pagar as despesas mínimas. Nária, acho que é muito importante isso que você falou, porque muita gente reage assim, queria ganhar muito dinheiro sem trabalhar. Não, né? A gente tá falando de famílias, de, né? Arrimos de família, de pessoas que às vezes investem tudo ali para abrir uma franquia, acreditando naquele discurso de sucesso, né? De que se você se dedicar, vai ter o retorno. E acabam endividadas. Eu tenho recebido relatos muito duros, né? De pessoas que perderam tudo, que estão pagando empréstimos gigantescos e que isso abala, né? Não perder dinheiro, se sentir abala emocionalmente, como você disse que ficou doente, né? Eu acho que é muito importante a gente pontuar. Não é um abalo que você fala assim, perdeu só o dinheiro. Por exemplo, os 250 mil que eu investi era da faculdade da minha filha. Há 6 anos atrás, ela tinha 10 anos, e eu e meu marido pensamos, vamos abrir um outro negócio, já nós temos nossos negócios, vamos abrir um outro negócio e fazer aqui um investimento que a gente rentabilize para pagar os estudos das crianças. A gente perdeu esse dinheiro foi dissolvido, nós vendemos mais 4 terrenos, ele vendeu, porque eu não tinha, ele vendeu mais 4 terrenos em 2023 para reinvestir, porque a loja entrou em insolvência por conta de campanha sem margem. E a gente chega em 2025 vendendo a loja por R$207 mil e praticamente vai receber aí R$80 mil de troco, porque são tantas taxas, tantas coisas, tantos boletos de mídia, de marketing, de publicidade, de taxa de rádio, o sistema deles, que é caríssimo, que é tudo da própria franqueadora. A gente não tem o mínimo para falar assim, olha, tem 2 opções, uma de 500 e uma de 300. Não, é R$600 um sistema para uma loja, é esse aí. Tudo bem que seja, mas tem que estar dentro de um plano de negócios que cabe. Então, quando a gente fala que as pessoas perderam e adoeceram, é porque não é só o dinheiro. Isso vira um tormento na vida da pessoa. Você imagina a pessoa perder a própria casa, Gabriela? Não tem onde morar? Como eu sempre falo, né, gente? O brasileiro tem muita ideia, o brasileiro tem muita criatividade para abrir seu próprio negócio. Na internet também tem muitos e muitos cursos baratinhos de coisas que você pode aprender se você quer mudar de profissão e ainda não conhece alguma profissão diferente.
você não sabe como vai fazer, tem cursinhos online. É muito triste, né, É Naira? complicado, né? Ainda mais essa situação que você relatou, né? Que às vezes você busca ajuda, procura eles, e a reação é sempre esse discurso, né? De dedicação, se dedicar, né? Aí fica a mesma situação que você não tem É. apoio, que a culpa, né? A responsabilidade acaba voltando pro franqueado, então sem saída. Você fica sem saída, porque você busca ajuda e fala assim, tá bom, me mostra onde eu errei. Porque quando a gente fez esse aporte, foram R$480 mil numa campanha. Em 2020, na Páscoa de 2023, até o Natal de 2024. A gente busca o aporte, a gente aceitou tudo que a franqueadora falou. A gente comprou mercadoria sem parar, pagou os títulos, pagou royalties, pagou mídia, marketing, contratou funcionário, abriu ponto extra, decorou a loja da Páscoa no Natal, no Dia das Mães, fez ação, tudo que foi proposto. Então eu queria saber, queria que tivesse realmente essa contrapartida, porque a gente tinha negócios próprios que estão sobrevivendo até hoje, que inclusive pagaram as contas da minha loja. E o negócio da Cacau Show, a gente comprou pensando que estava comprando um know-how, né? Comprando uma expertise, porque é isso que a gente compra numa franquia. A gente não está comprando felicidade, amor, discurso, alguém batendo música num tambor. Não é isso, a gente está comprando expertise, um know-how. E ele não vem, e quando dá tudo errado e você percebe que é cíclico, quando começam a vir relatos de outras décadas, tipo 2004, 2017, pessoas que passaram pelo mesmo processo. Depois de 5, 10 anos, a loja entra em insolvência e não tem o que fazer. E se você continuar vendendo suas coisas que você conquistou em outras épocas da sua vida, a cada 4, 5 anos isso se repete. Isso que é pior. Você pode vender espetinho, você pode vender lanche, coisas que tenham baixo investimento para que não corra um risco tão alto. Né? Se você está com condições, sua vida está tudo certinho, bonitinho, redondinho, você tem condições de investir numa coisa mais alta, tudo bem, mas estude muito antes de fazer isso. Se você não tem, vai devagar, um degrauzinho de cada vez, sem querer passar por cima de ninguém, pedindo ajuda para Deus, que Ele vai te dar a direção e você vai conseguir ter o seu negócio. Então, é isso, gente, o vídeo de hoje. Não percam as cenas dos próximos capítulos. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo.